Oi. Meus irmãos, chegamos ao momento da palavra. O nosso pastor Lázaro vai estar trazendo a mensagem hoje. Vamos estar orando por ele, meus irmãos. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento que chegamos agora no culto. Te agradecemos pela vida do nosso irmão Lázaro, Deus, que vai estar trazendo a palavra para nós. Deus, fala os corações, transforma as nossas vidas e usa o nosso irmão, Deus, para trazer graça à tua igreja. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Oi, boa noite. Eu acho que isso aqui não é um brinde para mim. Um celular, aqui um iPhone e um... Vou deixar... Ok. A graça e a paz, irmãos. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente com vocês, né? E vamos hoje meditar, dar continuidade à nossa mensagem, as nossas mensagens refletindo sobre uma vida para a glória de Deus. E hoje nós vamos estudar o Salmo 90. É o meu salmo preferido, Salmo 90. Nós vamos então meditar nele. O tema da nossa mensagem é uma vida diante de Deus. Uma vida diante de Deus. Agostinho, certa vez, ele disse: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. O Salmo 90 foi um salmo escrito por Moisés. E para quem sabe a história de Moisés, Moisés é uma criança que foi chamada por Deus para realizar uma grande missão. E criança essa que desde o seu nascimento passou por aflições e tribulações, mas os propósitos de Deus se realizaram na vida de Moisés. Nós conhecemos da história dele, de que ele se tornou filho da filha de Faraó. Alguém que tinha uma poderosa influência dentro do Egito. Moisés passou 40 anos nessa condição. Foi formado em toda a ciência, política, engenharia, filosofia e todo o conhecimento que o Egito tinha a oferecer. Na época, o Egito seria aquilo que os Estados Unidos são hoje para o mundo. O Egito seria para o mundo daquela época. Então Moisés estava numa das posições de maior exaltação para um jovem naquele período. 40 anos nessa condição, Deus o chamou para que ele então tivesse... 40 anos se passaram e ele então decidiu que iria libertar o povo. Mas Moisés fez isso de forma equivocada. Moisés queria fazer isso de uma maneira onde ele tomasse a prerrogativa das condições e ele se tornasse um tipo de guerrilheiro que pudesse fazer a revolta acontecer, e isso levou ele a ser perseguido. E Moisés então foi para o deserto, onde ficou cuidando de ovelhas, e durante 40 anos permaneceu no deserto. Até que aí sim, Deus chamou, quando ele tinha 80 anos de idade, Deus o chamou em uma sarça ardente, para que ele realizasse a missão que Deus havia colocado diante dele. Nessa condição então, Moisés foi usado por mais 40 anos no deserto, conduzindo o povo de Deus para a terra prometida. Então nós temos 40 anos iniciais da vida de Moisés, onde ele aprendeu que era alguém. Depois mais 40 anos que ele aprendeu que não era ninguém, para depois ele ser usado como alguém. E no propósito da vida que Deus havia determinado para Moisés, Deus o usou conforme o propósito que Deus havia predeterminado. É interessante que quando nós dividimos a vida de Moisés em 40, 40, 40, nós compreendemos que de fato Deus, Ele controla, domina a nossa história de modo soberano. Ontem nós vimos e pensamos a respeito do tempo e a respeito das estações que Deus nos chama
a vivenciar. O Salmo 90, ele é o salmo em que Moisés abre o seu coração e expressa as angústias de ser alguém usado por Deus, de ser alguém que está dentro de um propósito divino. E nós vimos ontem que a sua vida, ela, para ser vivida para a glória de Deus, ela precisa viver com um propósito. E tudo Deus fez dentro de um propósito. E cada propósito Deus realiza dentro de um tempo. E esse tempo é o tempo da estação que nós estamos vivendo. Abrindo então o Salmo 90, nós percebemos que no princípio, o Salmo 90, verso 1, ele diz o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Nós vamos perceber que no início do Salmo, ele tem uma relação entre duas existências. É uma relação entre dois seres. Os seres humanos, que são temporais, e o ser eterno, que é Deus, o Criador. O salmista, ele vai iniciar o salmo sempre expressando, a maioria dos salmos são assim. Os salmos começam expressando o que a gente chama de tom, aquilo que é a tonalidade do salmo. É como se o início de um salmo fosse a expressão completa do que o salmo quer dizer. Por exemplo, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí ele vai descrever na sequência o que não faltará. Então ele expressou o tom, dizendo, ele abriu o seu coração e expressou sua emoção dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele explicou o que não faltaria. No Salmo 90, e na maioria dos salmos, ocorre a mesma coisa. Então no Salmo 90, o verso 1, ele vai expressar o que está em seu coração. Qual é o sentimento, qual é a tonalidade, qual é o som, a melodia que vai conduzir as emoções do autor durante todo o capítulo, durante todo o Salmo 90. Por isso então no verso 1 ele vai dizer, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. O verso 2 ele diz, antes que os montes nascessem, e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Antes que existissem todas as coisas, e os montes, que dentro da perspectiva judaica, era o lugar mais seguro da terra, seriam os montes. É tanto que, quando Jesus fala sobre o fim dos tempos, diz que as pessoas irão fugir para os montes. Por quê? Porque é como se nas montanhas houvesse segurança. Porque as montanhas, elas são antigas. As montanhas não passam por mudanças. E o autor aqui está dizendo que antes que os montes nascessem, Deus sempre foi Deus. Antes que todas as coisas viessem a existir, antes que formasse a terra e o mundo, Deus continua sendo Deus. Mas no verso 1, quando ele diz, Senhor, Tu és o nosso refúgio, ele põe a ideia de que se nós nos refugiamos na segurança das montanhas, diante das aflições, Deus como refúgio é o lugar para onde nós devemos ir, e que é muito mais seguro do que as montanhas, porque antes que as montanhas viessem a existir, Deus, o Criador, já era Deus. Portanto, refugiar-se em Deus é encontrar um lugar seguro para estar. E o salmista aqui, Moisés, está afirmando que o Senhor é o nosso refúgio, não um refúgio agora, não um refúgio ontem, não um refúgio para amanhã, mas é um refúgio de geração em geração. Uma geração vem e encontra Deus o seu refúgio, essa geração vai, e a próxima vem e encontrará no mesmo Deus o refúgio da geração anterior. Nós, pais, precisamos ensinar aos nossos filhos a encontrar em Deus o refúgio. Não é na moda, não é na política, não são nos modismos, não são nas ideologias, não são nas ciências,
não é na capacidade humana que nós encontramos segurança, mas é no Senhor que nós encontramos segurança. Ensinar os nossos filhos a encontrar refúgio em Deus é ensiná-los a achar um lugar seguro para se estar. Deus é um lugar de refúgio, pois Ele é eterno e imutável, em um mundo de mudanças e transições. Um mundo de existência mutável, onde qualquer referencial, por mais antigo que seja, ele é temporário. Qualquer referencial, um dia será mudado, será esquecido. Mas o nosso Deus, jamais. Anos se passam, estações se renovam, nossa vida muda, nossas experiências se acumulam, nós mudamos, governos mudam, ciência muda, ideias mudam, a moda se repete. Aquela estilo de roupa que você talvez está usando, seus pais provavelmente já usaram. E alguma moda do passado vai voltar mais à frente, principalmente nos brinquedos. Teve um tempo atrás, não sei aqui, que o pessoal tentou voltar o ioiô. Parece que não colou. Parece que o celular, ela dominou os brinquedos. Mas tentou-se voltar o ioiô. Tenta-se voltar brinquedos antigos. Ou seja, a coisa ela muda, tudo muda. Por mais antigo que sejam, mas elas vão mudando. As coisas se repetem. Tudo anda para frente. As lembranças ficam para trás. No meio das tempestades de um universo que muda, nós devemos nos apegar a algo imutável: Deus. Não ponha a âncora da sua vida em coisas mutáveis. Não ponha a segurança do seu coração em coisas que mudam. Deus é o único refúgio que você pode encontrar verdadeira segurança. Mas é diante desse fato, diante dessa afirmação sobre a imutabilidade de Deus e a transitoriedade da vida, que o autor ele vai refletir sobre a relação nossa com Deus. Como é a relação de seres temporários com um ser eterno? É aqui então que ele vai nos mostrar. No verso 3 ao verso 6, ele vai mostrar que nós somos nada mais do que flashes infinitesimais na existência de um ser eterno como Deus. Olha o que ele vai dizer no verso 3 ao verso 6. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. O nosso Deus, Ele é eterno. E como eterno, Ele está fora do tempo. Vamos compreender um pouquinho sobre o que é eternidade. Eternidade não é tempo para sempre. Esqueça isso. As pessoas acham que a gente vai ficar na eternidade no céu, ou na eternidade com Deus, com os dedos cruzados, brincando e esperando o tempo passar como se fosse um relógio infinito. Isso não é eternidade. A Bíblia nos ensina que o tempo é criação de Deus. Lá em Gênesis, Deus se movia sobre a face das águas. Deus então disse: haja luz, e houve luz. Deus então, em seu processo criativo, Ele vai estabelecendo coisa por coisa, e o texto bíblico diz que se fez o primeiro dia, que se fez o segundo dia, que se fez o terceiro dia, e assim sucessivamente. O que nós temos então é um Deus que existe antes do tempo, criando coisas
que existem dentro do tempo. Então Deus é o criador do tempo. Nós não podemos dizer que Deus está submetido ao tempo. Nós estamos. Você consegue viver o seu presente, lembrar do seu passado, mas não sabe do seu futuro. O seu passado você não controla mais. O seu futuro é um pouco incerto. O seu presente é a única coisa que relativamente está nas suas mãos. O que nós fazemos com o passado é lembrar. Se você tem excesso de passado, você provavelmente é uma pessoa triste ou ingrata. O excesso de passado é aquela pessoa que fica relembrando coisas e esquecendo de viver o presente, porque está presa no passado. Se você é uma pessoa que tem excesso de futuro, você também vai ter problemas, porque você deixa de viver no presente para se preocupar com o amanhã, de tal forma que você é diagnosticado com ansiedade, e você vive ansioso, porque você não vive o presente, você vive o futuro, mas você não foi feito para viver o futuro, você foi feito para viver o presente. E a palavra presente já diz o seu próprio nome, foi dado por Deus, é um presente. E você precisa então vivê-lo. Você precisa lembrar do passado com o coração grato a Deus, pelo que te entristece ou pelo que te alegrou. Mas você tem que entender que o futuro não te pertence. Você não vai conhecer sobre o futuro, mas o seu presente pode definir de certa forma o seu futuro. E é no seu presente que Deus chama para você tomar decisões. E essas decisões precisam honrar ao Senhor. O que nós vemos aqui é que Deus, Ele controla o destino da nossa vida. Ele é quem nos faz reduzir ao pó. Para Ele, 1000 anos não são como nada. São como a vigília da noite. A noite de ontem que passou, a noite de hoje é como 1000 anos para Deus. O verso 5, ele diz que Deus nos arrasta como na torrente. Você já deve ter visto, não sei aqui em Roraima, mas se você já viu na TV, quando você tem aquelas enchentes que os rios estouram e que tudo é levado, não tem como escapar, não tem como você prender. A água tem poder para arrastar. O que o texto está dizendo é que Deus nos arrasta no rio da vida. Não tem como você parar, não tem como você voltar, só tem como você continuar sendo arrastado pelo tempo que Deus determinou que você continuasse na sua trajetória. Nós somos como um sono para Deus. Se Deus dormir, fechar seus olhos e abrir, milhares de nós já partiram desse mundo. Para Deus, somos como um sono. Somos como a relva, aquele matinho que nasce de manhã, floresce à tarde, à noite então, ela já parte, ela murcha, ela seca. É isso que é a condição temporal. O nosso Deus é eterno, quando olha para nós, Ele vê seres infinitesimais. Ele vê seres minúsculos no tempo e no espaço, incapazes de tocar o futuro, de mudar o passado, mas apenas tendo diante de si o presente que Deus deu. O segundo ponto que ele vai nos mostrar aqui é que nós somos pecadores diante de um Deus santo. A primeira parte nos mostra que somos pequenos, que somos breves diante de um Deus grande e eterno. Mas agora o texto vai nos mostrar que nós somos pecadores, sujos, diante de um Deus puro e santo. O verso 7 e o verso 8 vai nos dizer o seguinte: pois somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor conturbados. Irmãos, a Bíblia nos ensina que o nosso Deus está irado. O nosso Deus é um Deus irado.
A gente às vezes acha, a gente humaniza Deus de tal forma que a gente acha que porque Deus ele é um Deus irado, Ele está o tempo inteiro com aquela cara assim de raiva olhando para você e doido para jogar um raio na sua cabeça. Não, gente. Mas Deus está constantemente vendo os nossos pecados, vendo as nossas falhas. Deus está vendo a humanidade cometendo atos de corrupção. Quantas crianças nesse exato momento não estão sofrendo na mão de criminosos? Quantos cristãos não estão sendo mortos nesse exato momento? Quantas pessoas não podem cultuar ao Senhor em países perseguidos? Quantos crimes não estão acontecendo nesse exato momento? E Deus está no seu trono vendo todas essas coisas. E se você, quando liga a TV e vê apenas uma única notícia sobre a maldade humana, você se revolta e diz: ah, se eu pudesse fazer alguma coisa, ah, se eu pudesse pegar esse bandido, ele ia ver. Você não se revolta? Você não se ira? Imagina se você for Deus, enxergando cada segundo do pensamento humano de 7 bilhões de pessoas a cada milésimo de segundo. O nosso Deus está irado, mas por causa de outro atributo chamado misericórdia, Ele ainda não varreu esse mundo, Ele ainda não destruiu e nos lançou todos no inferno. E por causa de outro atributo chamado amor, Deus enviou seu Filho para que a ira que seria derramada sobre mim e sobre você, fosse lançada sobre o Filho dele, para que eu e você fôssemos libertos da ira de Deus. Mas mesmo assim, vivemos em um mundo quebrado, em um mundo que no jardim do Éden disse ao Criador: eu não preciso de você. Nós vivemos em um mundo em que nós, seres humanos, dizemos a Deus que não precisamos dele. Nós, seres humanos, dizemos o que a Disney diz: siga o seu coração. Ou então, publicamos nas mídias sociais que não é errado se te faz feliz. Nós somos um mundo quebrado, que se rebelou contra o Criador, e que vive os efeitos dessa rebelião. Não é possível você jogar um tijolo para cima e ficar embaixo e esperar que ele não caia na sua cabeça. Assim como não é possível você pecar contra Deus e não encontrar a sua ira e a sua justiça. É nessa condição então, que nós, seres humanos, somos consumidos diante da ira divina. Deus está irado. E quando Ele está irado conosco, nós somos conturbados. Ficamos perturbados, ficamos aflitos, com um simples olhar da ira divina. Quando um vulcão explode, quando um terremoto acontece, quando uma guerra é deflagrada, quando um governo corrupto domina uma nação. Essa é a ira divina sendo levantada contra o nosso Brasil. Essa é a ira divina sendo levantada em toda a criação. Deus está irado, e nós estamos debaixo dessa condição da ira divina. Não temos como escapar como seres humanos. Por isso que o texto diz, no verso 8: puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Deus vê os nossos pecados, Deus vê as nossas maldades. E nós somos então pecadores sujos, que pecam diante de um olhar santo do Senhor. E por isso somos consumidos em sua ira, em uma condição temporária e angustiante, que muitas vezes é a vida. Se eu perguntar aqui quem não está sofrendo nesse exato momento, eu acho que pouquíssimas pessoas vão levantar a mão. Você deve estar com alguma aflição, com alguma preocupação. Você deve estar pensando no futuro, angustiado, preocupado. Você talvez deve olhar para o passado e pensar que você cometeu erros, fez escolhas que não deveriam. Você talvez olha para a sua vida e se angustia, se perturba. Porque quando você olha para a sua vida, você compara com um Deus santo. E você vê que a sua vida não é uma vida plenamente pura diante de um Deus santo.
E diante da resposta dessa comparação, você fica angustiado. Você percebe que não tem solução. Você percebe que se não fosse Cristo na cruz do Calvário, nós estaríamos todos perdidos. Porque se nós olhássemos para a nossa vida e para as nossas mãos, o que nós veríamos era injustiça. E a justiça de Deus nos levaria para a condenação eterna. O justo juízo de Deus nos condena por nosso pecado. Então nós estamos nessa condição. Pecadores que pegam diante do olhar de um Deus santo. E por isso somos consumidos em uma existência angustiante. O que nós percebemos agora é que o autor vai nos apontar que a nossa existência, ela é uma existência caída e temporal, diante de um Deus eterno e santo. Ele vai reforçar essa ideia do verso 9 ao verso 10, quando ele diz o seguinte: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, e acabam-se os nossos anos, como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. É interessante que ele aponta que a vida até os 70, ela ainda é vivida com certa qualidade. Se alguém é bem saudável, chega a 80 com muito esforço, mas consegue ainda uma certa qualidade de vida. Mas o que ele aponta é que após uma certa idade, as coisas elas vão mudando. É inevitável. Essa é a condição da vida. Essa é a condição que nós estamos diante de um Deus santo. Porque no jardim do Éden nós escolhemos viver sem Deus. E por causa disso Adão pecou. Trouxe a semente do pecado para a nossa natureza. A morte entrou no mundo e por isso nós morremos. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Então, meu irmão, você vai morrer porque você é pecador. Não há como evitar isso. A morte é resultado da queda. E a queda é resultado da escolha do homem de desprezar o seu Criador. Não há como escapar da morte. Como diz um pensador conhecido no Brasil, Ariano Suassuna, que é paraibano, ele dizia lá naquela obra dele, O Alto da Compadecida, que a morte é o que nos reúne num rebanho de condenados. A condição da morte, ela vai chegar para todos nós. É interessante que nós vivemos achando que não vamos morrer. Principalmente quando é jovem. O jovem ele vive a vida louca porque ele acha que ele não vai se acidentar, que ele não vai adoecer, que ele não vai morrer. É estranho para nós quando vemos um jovem morrer. Mas nós entendemos que quando alguém já está mais velho, mais idoso, a gente já aceita que a pessoa está se aproximando do fim. E até dizer isso para a gente às vezes é complicado. Você chegar para um irmão mais velho da igreja e dizer: meu irmão, você está mais perto do fim do que eu. Ele vai dizer: você é louco, vira essa boca para lá. Mas você está mentindo? Não, você não está mentindo. É óbvio que qualquer pessoa, para morrer só basta estar viva. É inevitável, para morrer só basta estar viva. Mas é óbvio que no fluxo natural das coisas, nós olhamos para os nossos irmãos mais velhos e dizemos assim: irmão, você está mais perto de lá do que de cá. E é a coisa mais natural. Mas sabe por que a gente ri? Sabe por que a gente acha engraçado? Porque a gente não quer pensar sobre isso. Nós não queremos pensar que nós estamos morrendo. Quando nós nascemos, tem um bebezinho ali na barriga da irmã. Quando ele sair dali, o processo de morte começa.
não há como evitar. Não há como evitar. Todos nós estamos morrendo. Porque lá em Gênesis, quando Deus disse, não coma do fruto, porque se comeres do fruto, certamente morrerás. O texto hebraico, ele foi traduzido de uma forma diferente do original, porque no português não faz sentido. O que o texto está dizendo no original é, morrendo morrerás. E aí foi traduzido por certamente morrerás. Mas por que Deus disse, não coma do fruto? Porque se você comer, você vai entrar numa condição em que morrendo morrerás. Porque todos nós estamos morrendo. Todos nós estamos caminhando para a eternidade. Estamos no tempo, lembrando do passado, podendo decidir no presente, sem controle do futuro, caminhando para a eternidade. Essa é a nossa condição. E tudo isso fazemos diante de um Deus santo, diante de um Deus eterno, diante de um Deus que está acima do tempo. Eu comecei a explicar para você o que é eternidade. Eternidade não é tempo para sempre. Deus é o criador do tempo. Então, o tempo, se ele for uma linha, imagina que é a linha do tempo. Criação até o fim dos tempos. Imagina que tem uma linha aqui. Deus está acima dessa linha. Mas Deus consegue navegar dentro dessa linha. Então o nosso Deus que está na eternidade, Ele consegue olhar para você e ao mesmo tempo Ele consegue ver você nascendo, agora e morrendo. Como se fosse o mesmo momento. Você consegue conceber isso? Você consegue entender isso? Deus, Ele não está preso a você. Deus, se você está passando por uma tribulação, essa tribulação um dia vai passar, meu irmão. Tenha certeza disso. Eu não estou aqui profetizando sobre a sua vida como alguns pregadores fazem. Mas eu estou dizendo que vai passar. Sabe por que vai passar? Porque tudo passa. A gente brinca lá no Nordeste que tudo passa, até uva passa. Tudo passa. Tudo é passageiro. Então a tribulação que você enfrenta, meu irmão, vai passar. E aí você pode dizer, pastor, mas qual é o resultado do que eu estou passando? Vai morrer ou não vai morrer a pessoa que eu estou preocupado? Vou perder meu emprego ou não vou? Como é que vai ser meu futuro se eu ficar desempregado? Meu irmão, você não sabe, eu não sei, Deus sabe. Porque o futuro que você teme, Deus já está lá. O futuro que você teme, Deus já está lá. O passado que você lembra, Deus também está lá. E as dores e arrependimentos e angústias que você já passou, Deus estava lá. E a graça que opera no seu coração para livrar o teu coração do peso do passado, essa graça é de um Deus que estava lá e que está lá no passado. E que está agora no presente. E que está agora no teu futuro. Isso é a eternidade. A nossa vida, ela passa, ela é breve. Nós não queremos pensar na nossa vida. A gente não quer pensar que vamos partir desse mundo. Um dos erros, amados pastores, não sei se tem outros pastores aqui acompanhando também. Um dos maiores erros de nós pastores é que nós achamos que somos eternos. E não preparamos líderes para o futuro da igreja. São muitos os pastores que envelhecem na igreja, mas não largam o osso da igreja. Não preparam líderes, porque eles acham que são para sempre. A igreja de Cristo vai ficar, e eu vou partir. E eu preciso entender que uma das minhas responsabilidades é compreender que eu sou finito, eu sou limitado, e eu preciso pensar no futuro daqueles que eu vou deixar. No futuro da minha esposa, no futuro dos meus filhos. Eu estava semana passada na casa dos meus pais, com os meus irmãos, e a gente conversando e entrou no assunto de morte.
É um assunto chato de conversar. E aí minha irmã, que é a mais nova, somos 4 irmãos. Aí minha irmã é a mais nova. Aí eu disse a ela, tu tem uma missão terrível. Ela fez qual? Eu disse, a tua missão, se o fluxo da vida seguir da maneira como a gente imagina, você vai enterrar todo mundo. Parou para pensar nisso? Quem aqui é irmão mais novo, prepare-se. Você tem a missão de enterrar a sua família inteira. Você é o último que vai apagar a luz da sua casa, fechar a porta e dizer, tchau. Já parou para pensar nisso? A gente não pensa nisso, não é? Sabe por quê? Porque pensar nessas coisas é coisa de gente deprê. É coisa de gente, né? Não, vamos falar de vida, vamos falar de alegria, vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix, né? Aquela propaganda, né? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. Meu irmão, não tem TechPix na vida. A única coisa boa que a vida possui é Cristo. Ele é a esperança da glória. Porque se eu achar que o céu é aqui, eu vou quebrar minha cara. Porque o céu não é aqui. O mundo foi feito para acabar. Eu nasci para morrer. Todos nós temos uma existência passageira e precisamos aceitar isso. E o problema dessa geração é que a gente não pensa mais na vida, a gente não pensa mais no futuro, a gente não planeja, a gente quer só viver o agora, porque a gente só quer curtir a vida, porque a vida é curta. E nós perdemos a capacidade de viver com sabedoria, perdemos a capacidade de viver com inteligência. Pastor, tudo isso que você está dizendo, o que isso tem a ver com o texto? Olha só, vamos para o texto. Verso 11. Quem conhece o poder da tua ira? Quem é que conhece a condição da ira divina? A tua cólera, segundo o temor que te é devido. Quem entende que você está debaixo de uma condição da qual você não pode escapar? Meu irmão, você é réu e é culpado. E o juiz, ele tem provas suficientes para te condenar. E não tem nem Supremo Tribunal Eterno Federal para você recorrer. Porque o decreto divino da nossa condenação não tem a quem recorrer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós, a quem vamos recorrer? Ao diabo? Ele também vai ser lançado no inferno. Não há condições. Então entenda uma coisa, você compreende que não há saída para você? Se há alguém aqui que ainda não entregou a vida a Cristo, entenda isso. Não há saída sem Jesus. Não há libertação em religião, em política, em trabalho, em emprego, em relacionamento. Não há salvação para a tua alma se não for em Cristo crucificado. Não há. Você entende o poder da ira de Deus? Você entende a cólera e o temor que é devido ao Senhor? Olha o verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Senhor, me ensina a entender a estação da minha vida. Eu já estou com 39. Se eu viver dentro do que eu imagino que eu vou chegar nos 100, não sei, eu acho que não, mas a gente pensa, né? Então se eu chegar nos 100, que é mais fácil de calcular, então eu ainda tenho 61 anos para frente, é isso? É. Ou seja, eu tenho mais tempo para frente do que para trás. Mas quando eu tiver 60, eu vou ter mais tempo para trás do que para frente. Já parou para pensar nisso? Eu já tenho 10 anos de ministério.
daqui a mais 10 anos eu vou chegar aos meus 49 anos. Vão ser 20 anos de ministério. Eu preciso entender que em 20 anos de ministério, eu preciso pelo menos ter lideranças formadas dentro da igreja, para se acaso eu morrer, a igreja segue em paz. Vai chorar para me enterrar, alguns vão festejar, mas vai seguir em paz. Então eu preciso pensar nisso. Meus filhos, provavelmente, eu acredito que 2 já vão estar casados, talvez a mais nova se preparando, não sei. Sabe o que é que eu estou fazendo? Eu estou contando os meus dias. Eu estou entendendo a minha vida. Mas nós desaprendemos a fazer isso. A gente só quer viver o agora. A gente despreza que a vida, ela tem etapas. Eu treino, ontem eu falei, eu treino Muay Thai já faz 7 anos que eu treino. Eu treino com meu filho hoje tem 14, ele tinha 7 anos, pequenininho, hoje ele está maior do que eu. Ele era pequenininho, eu treinava com ele. É tão interessante que quando a gente estava lá naquela lutinha, né, simulada, ele caía, de um pulo ele levantava. Eu caio, fico girando, para ir me levantando, já não me levanto mais como ele, já não tenho mais a flexibilidade, chuto até aqui, não consigo chutar alto, ele já chuta mais alto. E às vezes ele brinca comigo e diz: papai, eu sou melhor do que você no Muay Thai. Eu disse: agora, meu filho. Mas um dia você vai ter a minha idade. E você vai ter que aceitar que os limites vão chegar. Meu pai subiu numa escada e caiu. E os filhos todos se reuniram e disseram: para que você está inventando isso? Porque é interessante que a gente vai envelhecendo e a gente acha que ainda tem a mesma força. A gente acha que tem a mesma agilidade. Por isso, a maioria dos idosos se acidentam, porque eles não aceitam que não tem mais a mesma força. Eles não aceitam que não tem mais o mesmo equilíbrio. E aí, por não aceitar, eles começam a dar trabalho. Não, eu sei para onde eu vou. Não, você não sabe, papai. Não, você não sabe, mamãe. Não, vamos aqui. Estão querendo me prender agora? Não, papai. Não, mamãe. Não é bem assim. É igual quando a gente era criança, que a gente ficava querendo fazer coisa de adulto e o pai e a mãe diziam: não, não é o momento. Não, não é o tempo. Nós somos assim. A gente não sabe contar os nossos dias. Nós não aceitamos o nosso envelhecimento. Você vê aqueles artistas que não aceitam. E eles vão empurrando botox na cara. E eles vão esticando. E eles começam a ficar com aquela cara assim. Gente, eles ficam tão feios. Que aí vamos agora mostrar. Aí os programas de televisão, o que é que eles fazem? Bota a pessoa de costa, né? Aí vamos mostrar. Eita, que ficou lindo demais. Ficou não, ficou feio. Porque a gente não aceita que envelhecemos. Irmãos, cada fase tem sua beleza. Envelhecer bem é bonito. Aceitar que envelhecemos faz parte da vida. Um pastor que não aceita que envelhece, ele fica dando trabalho dentro da igreja e não dá chance a ninguém para crescer. Porque tem pastor que só quer sair da igreja se for com 6 pessoas pegando, que é no caixão. Ele não consegue largar o osso porque ele não aceita que envelhece. Nós precisamos aceitar que a vida vai passar e ser grato a Deus pela vida que passou. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Como eu falei ontem, né? A gente falou do boizinho e do coroa, né? Você chega nos 40, 45, aí bate a crise da meia-idade, aí você quer ser novinho, boizinho. Não dá mais. Calcinha arrochada, carrinho rebaixado. E aí o povo de longe olhando e dizendo: que coisa ridícula, aquele velho quer ser novo. E o cara acha que está abafando. É como a irmã que vai envelhecendo e não aceita.
e começa a esticar tudo quanto é lado, e aí o povo diz assim: meu Deus, essa pessoa está ficando horrível. Por que não aceitamos a vida? Não queremos entender os ciclos, não queremos viver debaixo da ira de Deus, porque essa é a condição que nós estamos. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Você que é jovem, pense na sua velhice, pense em investir. Talvez você pagar a sua aposentadoria, daqui a alguns anos a gente não vai ter mais, né? Do jeito que as coisas vão. Mas pense no seu envelhecimento. Uma coisa simples, nós hoje somos uma geração sedentária e nos alimentamos mal. Cuide da sua saúde, faça caminhada. Eu não posso pagar uma academia, a rua é de graça. Bota um tênis, vai andar. Porque no passado, quando a gente ia fazer, minha avó dizia que quando ela ia cozinhar, ela tinha que acordar de 5 horas da manhã para matar ainda a galinha, tratar a galinha, preparar tudo. Quando o almoço vinha sair de meio-dia, ela passou a manhã inteira cozinhando. Hoje você vai no shopping, compra um miojo, com 3 minutos você está almoçando, sem qualidade nenhuma, mas está almoçando. Nós somos uma geração que não vamos mais no banco, resolve tudo por celular. Nós não nos movimentamos, vamos de carro. Eu lembro, minha irmã quando nasceu, eu lembro que o varal de roupa atrás era tanto pano de fralda, porque a fralda não era tão fácil de se conseguir como é hoje. E aí era eu lembro que era minha mãe, a imagem que eu tenho da minha mãe era ela na pia da cozinha ou na pia da lavanderia. Era na pia da cozinha e na pia da lavanderia. Hoje nós temos tantas facilidades, tantas coisas que aceleram, que deveriam nos dar tempo, mas nós nos tornamos preguiçosos, incapazes de viver a vida, porque nós queremos apenas a facilidade, e deixamos de entender que a vida exige de nós sacrifício, trabalho, limitações, planejamentos, e a aceitação do tempo. Somos assim. Por isso, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. A saída para a condição é essa, é entender os propósitos de Deus. E agora, a partir daqui, o autor ele vai fazer uma série de clamores, ele vai orar, ele vai clamar a Deus. No verso 13 ele vai dizer: volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. É um clamor por misericórdia. Deus, Tu és poderoso, Tu és eterno, Tu és refúgio, Tu estás no passado, no presente e no futuro. Tu és soberano e tem controle sobre a minha vida e a minha história. Senhor, volta-te para mim com misericórdia. Me ajuda em meio às aflições dessa vida difícil, dessa condição na qual nós estamos, que por vezes nos aflige. Volta-te, Senhor, tem compaixão de nós. E Ele teve, Ele enviou Jesus. Jesus é a manifestação da misericórdia de Deus. A cruz é a manifestação do seu amor. A ressurreição é a manifestação de sua salvação. O verso 14 ele diz: sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Senhor, nos dá satisfação em tua bondade. Deus é bom, irmãos. E Ele
nos revela a sua bondade. Hoje de manhã, você acordou pela manhã, e você pôde tomar um cafezinho, aquele cheirinho de café da manhã, que sobe do copo, com aquele pãozinho macio, aquele ovo que você fritou. É bondade de Deus, porque tem pessoas que não tiveram isso hoje de manhã. Você entende a gratidão que você deve ter a Deus, por causa de sua bondade. Irmãos, a bondade de Deus está o tempo inteiro diante de nós. É porque nós perdemos a capacidade de contemplar a bondade de Deus no ordinário da vida. Você está aqui hoje, você não está no UTI. Agradeça a Deus. Você está aqui hoje, não está no cemitério. Agradeça a Deus. Seus filhos estão aqui hoje. Agradeça a Deus. Nós perdemos a capacidade de contemplar a bondade de Deus nas coisas mais ordinárias da vida. Nas coisas mais simples da vida, somos ingratos. Então, Senhor, sacia-nos de manhã com tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Senhor, me faz ver a tua bondade logo cedo, para que eu possa cantar como o pássaro que pela manhã, quando o sol nasce, começa a cantar as suas primeiras músicas. Senhor, nos faz pássaros que cantam felizes. Eu tenho uma calopsita chamada Elvis. Quando ela nos vê, aí ela começa a cantar. Ela canta a música da família Adams, que eu ensinei para ela. E aí quando ela vê, ela começa feliz da vida, porque quem vai botar a comida dela apareceu. Feliz da vida, porque quem vai trocar a água dela apareceu. Nós recebemos bênçãos e dádivas de Deus a todo momento e esquecemos de cantar para Ele. Porque quem nos dá comida chegou, quem nos dá vida chegou, quem nos fez acordar está ali. Senhor, sacia-nos de manhã com tua bondade, para que cantemos de júbilo, nos alegremos todos os nossos dias. O verso 15, irmãos, ele reconhece que a gente passa por problemas, passa por aflições. E aí ele diz: alegra-nos por tantos dias quantos nos têm afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Gente, esse aqui é o meu versículo favorito desse salmo. Às vezes no ministério tem situações que são angustiantes e difíceis. Pessoas ingratas, pessoas que a gente prega, quando menos espera o cara está fazendo exatamente o que você disse que vai não fazer. E aí, às vezes a gente está angustiado, às vezes a gente geme, como diz lá em Hebreus. Quando diz que as ovelhas obedeçam a seus pastores, para que ele não pastoreie você gemendo. Ah, tem gente que a gente geme. Eu estou dirigindo e eu lembro daquele irmão lá, desobediente, aí eu faço: ai meu Deus, Senhor Deus, abençoa a vida daquele cara, muda a cabeça dele, muda a consciência dele. Tem momentos que a gente cansa. Aí vem as nossas lutas pessoais, familiares, financeiras. Aí mistura tudo isso em uma salada de dificuldades. E às vezes você tem dias que você está gemendo. Sabe aquela respiração que você faz? Eita. O autor aqui, ele reconhece que tem momentos assim. São momentos de aflição. Deus está nos afligindo nesse mundo que nós estamos. Está permitindo as dores e as aflições, as preocupações e as angústias. Mas o autor diz: Senhor,
me dá alegria na mesma medida da aflição. Porque a adversidade vem, Senhor, e eu ponho o joelho no chão e continuo olhando para Ti, esperando que o Senhor me livre dessa angústia. Eu não quero desviar os olhos de Ti, Senhor. Como aquela mulher que disse, só as migalhas caírem da mesa é suficiente, Senhor. Pai, eu não quero que o Senhor me cure, mas me dá somente 10 segundos de paz. Só isso. O salmista está dizendo, alegra-nos, por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Senhor, vão ter lutas, eu aceito. É uma realidade, Senhor, nós sabemos, não tem como escapar de certas batalhas, mas Deus, na mesma medida das batalhas, me dá as vitórias e a alegria. E ele faz uma outra oração, ele diz assim, aos teus servos apareçam as tuas obras. Gente, como é bom ver Deus a partir de suas obras. Sabe aquela pessoa que você orava há anos e ela foi restaurada? Como é bom olhar as obras de Deus, as mãos de Deus a partir de suas obras. Eu parei com essa prática, mas eu tinha um caderno de oração. E mais ou menos 1 ano de ministério eu passei fazendo esse caderno de oração. Eu tive uma crise há mais ou menos uns 3 anos atrás, foi um esgotamento. E no meio da angústia, da aflição, daquele momento que eu estava passando, um burnout, né? O pessoal conhece como burnout. Eu lembro que do nada eu achei o arquivo no meu computador. Gente, aquilo ali foi um presente de Deus. Porque eu abri as orações de 2016. E quando eu li, todas elas tinham sido respondidas. E nem eu mais lembrava que eu tinha orado. Na hora da aflição, Deus disse, eu respondi suas orações. Naquela hora, Deus mostrou as obras dele. Ele disse, olha, você está achando que está sozinho nessa luta que você está enfrentando? Está difícil. Mas olha aqui. Porque o Deus que cuidou de você é o mesmo que cuida hoje. Ele não mudou, porque Ele é o nosso refúgio. Ele não muda. Senhor, aos teus servos apareçam as tuas obras, a seus filhos a tua glória. E o verso 17 é um verso fantástico. Ele diz assim, seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Irmãos, quando eu vejo esse texto, eu só lembro de uma imagem. Alguns aqui de vocês já devem ter passado por isso. Você vai para uma competição, eu fazia karatê quando criança. Aí você vai para uma competição de karatê. E você está lá competindo e se esforçando e tal, e quando menos espera você é derrotado. Mas você se esforçou tanto, você tentou, você treinou, mas a vergonha bate em você. E aí se você está lá, e o juiz levanta a mão de um, e deixa a mão do outro baixa, a sua mão que está embaixo, a vergonha que está dominando seu coração, a primeira coisa que você quer olhar é o seu pai na arquibancada. E quando você olha para ele, de lá ele faz: Senhor,
confirma as obras das nossas mãos. Senhor, a vida é difícil, a gente está lutando para te obedecer, a gente confia no Senhor, mas que um dia, Senhor, a gente possa ouvir: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te acrescentarei, entra no gozo do teu Senhor. Senhor, que aquilo que o Senhor me deu para fazer, que eu possa fazer bem feito. Eu lembro quando eu criança, um dos meus filhos, pequeno, a gente estava preparando uns presentes para, eu não lembro se era o dia dos pais ou o dia das mães, mas era para dar um nó. E um deles dizia assim, eu não lembro se era menorzinho agora, faz muitos anos isso, mas eu lembro do momento: deixa eu ajudar, deixa eu ajudar, deixa eu ajudar. Não, a gente está apressado. Deixa eu ajudar, deixa eu ajudar. Faz o seguinte, bota o dedo aqui. Aí ele botava o dedo no laço e eu amarrava o laço. A alegria de ajudar, fui eu que ajudei meu pai a amarrar esses presentes. Mas a única coisa que ele fez foi botar o dedo. Irmãos, tantas coisas a gente faz na nossa vida, que Deus é quem faz 99,9% de todas as coisas. A gente só faz botar o dedo. E Deus faz assim: muito bem, você foi obediente. Entra no gozo do teu Senhor. Senhor, confirma as obras das nossas mãos. Para quem tem mais tempo para frente do que para trás, você talvez pense assim: Senhor, tem muito chão, me ensina a contar meus dias, para que eu faça as coisas corretas, tome as decisões certas, construa, plante no terreno certo, para que quando eu tiver mais tempo para trás do que para frente, e quando o tempo da frente se esvair, eu posso olhar para trás e dizer: obrigado, Senhor, a vida foi bem vivida, obrigado. Se você por acaso tem mais tempo para trás do que para frente, veja a graça de Deus. Pode ser que o seu passado você não vai mudar, você não tem como redesenhar as decisões que você tomou, mas a graça de Deus faz nova todas as coisas. E o que você tem daqui para frente, produza fruto para Deus. Deus não está interessado no volume do fruto, Deus está interessado no coração de quem executa. Então se concentra nisso. Olha para trás e seja grato. E viva uma vida para a glória de Deus. Deus te deu uma vida para experimentar. E o que você tem feito com ela? Jovens, cuidado. Viva uma vida para a glória de Deus. Quando eu olho para o jovem, eu vejo tanta história. Quando eu olho para um bebezinho, que lá na igreja a gente apresenta, né? O bebezinho chega e a gente ora por ele. Não é batismo, é a apresentação, né? Que a gente faz. Acho que aqui também a igreja batista faz a mesma coisa, né? Quando eu pego o bebezinho assim, eu digo: meu Deus, tem tanta história aqui. Tem tanta vida. Tantos desafios, tantas lutas, tantas escolhas. Protege essa criança, Senhor. Ensina ela a contar os dias dela. Jovem, cuidado com suas escolhas. Ouça o conselho dos seus pais, que já viveram um pouco mais do que você. Não seja orgulhoso. Não ache que você sabe de tudo, porque você não sabe, ninguém sabe. Escute conselhos, que é o que a Bíblia ensina. A tua palavra escondida no meu coração, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então, jovem, obedeça a palavra de Deus. Não há nada novo debaixo do sol. Não há
uma coisa diferente que você vai fazer e agora vai ser diferente. Não! Se você cometer determinados erros, você vai ter a mesma história que centenas de outras pessoas que cometeram os mesmos erros. Não há inovação. Você chega para a jovenzinha e diz: minha filha, esse cara é descrente. Não vai não, que é julgo desigual. Não, pastor, agora vai ser diferente. Não vai. Tem centenas de histórias que deram errado. Centenas. E você está pensando que a sua vai ser diferente? Isso é tolice. Você não saber contar os dias. E você que está caminhando no meio, talvez um pouco para cá, um pouco para lá, você talvez está no campo, está jogando. Você que é pai, tem uma missão, você que é mãe, tem uma missão importantíssima. Na educação de filhos, nós ocupamos 3 posições no jogo da vida. Quando os filhos são pequenos, a gente está dentro do campo jogando com eles. Quando os filhos, eles são adolescentes, a gente vai para a lateral do campo e fica como técnico gritando: por aí não, rapaz, aí não, ei, para cá, para lá, não, não, não. Quando os seus filhos estão jovens, casam e começam a ter a vida deles, você vai para a arquibancada, só torcer. Então para pensar em que fase você está. Olha aí, o pequenininho, aquela fase ali é a fase de jogar com ele. Está dentro do campo. E vive uma vida para a glória de Deus. Essa é a fase que você está. Aprenda a contar os seus dias. Seja sábio. Prepare-se para a sua velhice. Crie seus filhos. Se você criar seus filhos, você vai poder mimar seus netos. Mas se você mimar seus filhos, você vai ter que criar seus netos. Essa é a realidade. Então exerça a função que Deus te deu. Conte os seus dias e viva uma vida sábia. E quando chegar o momento da velhice, você vai poder olhar para trás e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Para aqueles que estejam aqui, por acaso você ouviu tudo isso e disse assim: pastor, tudo bem, toda essa informação faz sentido, mas como eu torno isso real para mim? Em primeiro lugar, você precisa entregar sua vida a Jesus. Sem o Espírito Santo de Deus dentro de você, não há transformação na sua vida. E o Espírito Santo habita dentro daquele que foi regenerado através da fé na salvação em Cristo Jesus. Então arrependa-se pelos seus pecados. Convide para Cristo entrar no seu coração e na sua vida. E seja transformado pelo Evangelho de Cristo. Vamos orar? Pai Santo, Deus bondoso, obrigado por tua graça e bondade, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a meditarmos em nossa vida, sabermos contar os nossos dias, para que vivamos vidas para a tua glória, Senhor. Obrigado por tua bondade conosco. Nos leva em paz para casa e nos ajuda, Senhor Deus, a vivermos vidas que glorificam o teu nome, Pai. Louvado e engrandecido seja o teu nome. E se aqui há alguém que não conhece o Senhor Jesus, que arrependa-se dos seus pecados e que entregue sua vida a Cristo agora, hoje, nesse momento. Pai santo e amado, é isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.